Olá, companheiros e companheiras da Casa de Francisco e de outras casas que temos tantos por aí, frequentando outras casas, buscando outros caminhos, que nós possamos, então, estar juntos mais uma vez, refletindo a respeito do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz, o título do capítulo é Não Vim Destruir a Lei. Nós vamos, então, refletir a respeito do item 1, 2, e 3 e 4. E nesse capítulo, então, quando a gente vê esse não vim destruir a lei, são palavras de Jesus, meio que nos impacta, né? Por quê? Como assim não vim destruir a lei? Ele veio no momento em que estávamos cometendo grandes erros, em que estávamos extrapolando todas as possibilidades com os outros, né? Tratando mal as outras pessoas, descuidando dos ensinamentos até de Moisés, né, da lei de Moisés. E então Jesus vem e diz que não vai destruir a lei. Como assim? E nós temos então que pensar, né, refletir a respeito das palavras dele. Por que ele falou assim? No item 1 nos diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. E essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. E então, quando Jesus nos fala isso, ele está falando de qual lei? Porque a lei de Deus já está, desde quando o princípio espiritual alcançou a condição de espírito, Deus gravou na nossa consciência de espíritos a sua lei. Então ela já está lá conosco desde sempre. Porém, na nossa teimosia, muitas vezes nós deixamos essa lei de lado, ainda hoje, né? E não assumimos que temos, que conhecemos a lei de nosso Pai. E nessa passagem, então, quando Moisés precisa, recebe lá no Monte Sinai, Moisés recebe o decálogo, né, ele fala na sua folha, na sua página, né, lá na Bíblia, ele fala que ele recebeu da voz direta do próprio Deus, né, na consideração dele, ele recebeu assim, e foi gravada, né, foi esculpida na pedra. E ele então diz que ele recebeu os 10 mandamentos. E realmente ele recebeu os 10 mandamentos dessa forma. Porém, a esses 10 mandamentos ele embutiu outras leis. Leis civis, leis disciplinares. E por que isso? Moisés ele libertou o povo judeu lá da escravidão do Egito. E ele então estava com eles no deserto em busca à procura ou realmente caminhando para a terra prometida por Deus, onde seria, porque os judeus eram um povo nômade e já tinha sido invadido várias vezes, já tinha passado por várias e várias escravizações anteriormente, e ele então estava em busca de um lugar que ele pudesse se estabilizar, né, como povo, como nação, num local. E então, nessa condição, né, de escravização, eles passaram por muitas e muitas dificuldades. Né? Um povo que era obrigado, muitas vezes, a dar tudo do que conquistava materialmente, né, na plantação, na criação, na pescaria. Eles eram obrigados a dar diretamente para os egípcios, por exemplo, no caso, enquanto estavam com os egípcios. Eles não possuíam nada deles, mesmo que fossem eles os conquistadores, né, que tivessem, com o suor do próprio trabalho, tivessem alcançado aquele bem, eles eram obrigados a entregar para o Estado. E muitas vezes eles eram obrigados até a deixar sua própria família com outros, né, em outras situações, para viver dentro do que era prescrito pelo governo, né, pelo Estado.
E eles, então, por conta de tudo isso, embora fosse o povo, por eles consideravam-se o povo escolhido. E por que consideravam o povo escolhido? Porque eles eram o único povo que tinha a certeza de um Deus único. Os outros povos eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses. E os judeus já tinham a consciência de que Deus é único. Então, eles se consideravam também escolhidos por isso. Mas então, eles foram, né, nesse período de escravização, eles foram se transformando diante dos sofrimentos que passaram, eles foram se transformando num povo rebelde, um povo revoltado, um povo indisciplinado, que não queriam cumprir corretamente as regras. Então, nesse momento, né, quando Moisés recebe a lei de Deus, né, no decálogo, né, das 10 leis, ou seja, não matar, né, não roubar, santificar o dia de sábado, amar a Deus sobre todas as coisas, entre outros, ele misturou, né, ele juntou a essa lei de Deus essas leis disciplinares, que tinham tudo a ver exatamente com a necessidade de controlar esse povo, de fazer com que eles pudessem obedecê-lo e caminharem com mais retidão, né, alcançar um momento melhor para eles mesmos e que pudessem, sim, através desse momento melhor, desse comportamento mais adequado, chegar à terra prometida, né, que eles tanto queriam, que eles tanto ansiavam. Mas eles precisavam caminhar juntos e eram muitos e muitos judeus. E cada vez eles estavam se perdendo mais, né, brigando, se desentendendo, um querendo matar o outro tantas vezes. Então, por isso, Moisés teve por necessidade de embutir essa lei civil e disciplinar naquela lei de Deus, né, que ele havia recebido lá no Monte Sinai. Então, nessa lei de Moisés, ele incluiu, entre outras coisas, ele incluiu o trato dos judeus com seus próprios escravos também, que eles também mantinham alguns servidores, não em sentido tão de escravidão como haviam sofrido antes, mas ainda assim como servos, aqueles que cuidavam, que faziam as tarefas sem nenhuma remuneração. E muitas vezes também eles agiam erradamente, como haviam agido com eles anteriormente. E então, também esses deveres e direitos dos escravos, né, desses servos, foi colocado por Moisés. Moisés colocou também sobre os crimes, né, os homicídios que muitas vezes aconteciam por conta de um animal que passou de um espaço para o outro, de um animal que estava para passar pelo o holocausto, né, o sacrifício a Deus, e aconteciam as brigas, as contendas entre aquelas pessoas, que eram todos de uma mesma nação, né? Eram todos irmãos, como todos somos irmãos, né? Mas eles eram ainda irmãos pela pátria, né? Por estarem nessa busca da terra prometida e serem um único povo. E ainda tem também a respeito dos sacrifícios com os animais, né? De todas aquelas situações que faziam para homenagear Deus, né? Para honrar a Deus. Então, Moisés tentou também fazer um controle sobre isso, para que fosse uma coisa muito menos dolorida, muito menos dispersa da vontade de Deus, né? Diferente da vontade de Deus. E eles, então quando Moisés embutiu essas leis, muitas delas estavam sendo até deturpadas também, né? Então, quando Jesus fala que ele não veio destruir a lei, ele não veio destruir a lei de Deus, aquela lá que foi anunciada lá no Monte Sinai, mas ele veio consertar a lei de Moisés também, né? Aquelas leis que estavam causando já alguns problemas por conta do adiantamento do povo, por conta da dificuldade mesmo desse povo de compreender que precisava se modificar, né? Se tornar menos embrutecido, mais obediente. E então, quando Jesus chegou, né? Quando Jesus começou o seu ministério, ele veio fazer com que aquelas leis, né? que causava tantos abusos, fosse também modificada, né? Para que aquilo não continuasse acontecendo. Então, por isso é que ele diz que ele não veio destruir a lei, né? Ele veio combater o abuso das práticas, né, exteriores, das falsas colocações, né, como a gente vê quando Jesus chama até os
fariseus de hipócritas, né? Hipócrita atualmente é um xingamento, né? No nosso vocabulário é um xingamento. Mas ao tempo de Jesus, hipócrita era simplesmente aquela pessoa que agia falsamente, que fingia ser uma coisa e não era, né? Fingia ser uma boa pessoa, fingia ser uma pessoa educada, delicada, né? Na sua casa, com os seus servos, e, no entanto, não era dessa maneira. Era aquela pessoa que não cumpria corretamente a lei de Deus, mas fazia de conta que sim. Então, o hipócrita naquele tempo, né, era entendido assim, a pessoa falsa, na verdade, não como uma agressão, como nós falamos hoje, né, muitas vezes. E então, quando Jesus fala, né, dos fariseus hipócritas, ele está dizendo nesse sentido, que eles não aceitavam, eles fingiam que cumpriam a lei de Deus, mas na verdade eles cumpriam muito mais aquela lei rigorosa, disciplinar, que Moisés havia instituído, né, e achando que estavam sendo corretos. Mas se a gente prestar bem atenção na lei de Deus, ela é uma lei de amor, né? Ela é uma lei que nos faz perceber que nós temos, sim, que não matar, porque nós não temos direito de tirar a vida de ninguém, por exemplo, né? Nós não somos capazes de dar a vida real, né? A vida de espírito a ninguém, por que nós poderíamos tirá-la? E outras coisas mais, né? Quando Deus promulgou que a gente tenha que santificar o sábado, né? Não trabalhar no dia de sábado, ele estava colocando para Moisés que precisaria ter, né, os servos, os empregados, precisariam ter um dia de descanso, porque não tinha descanso, eles trabalhavam ininterruptamente. E então esse trabalho, também os trabalhadores precisavam de descanso, assim como os seus patrões. E isso não era entendido naquele tempo, né? Então, por isso que também na lei de Deus tem o lembrai-vos de santificar o dia de sábado, para que pelo menos um dia da semana fosse dada a oportunidade daquele servo estar com a sua família, estar cuidando dos seus interesses, estar descansando, né? Então, também é por aí, né, que essa parte também da lei que Moisés tentou colocar, né, a respeito da santificação de sábado, e ele até enfeitou um pouco mais isso, né, fazendo com que outros procedimentos para esse dia de sábado também pudessem vir a acontecer, né, no sentido de pregar que precisava de jejum, precisava de uma situação diferenciada, de uma alimentação diferenciada, mas é porque senão o povo não atenderia aquele descanso necessário para os seus servidores. E quando depois, né, fala naquela passagem primeira lá do item 1, Jesus nos fala que a terra não chegaria, né, não alcançaria esse patamar melhor, né, uma condição melhor, enquanto essa lei não fosse cumprida na íntegra, né, até que, enquanto restasse um único iota, um único ponto que não fosse cumprido dessa lei, a terra não alcançaria essa condição melhor, né, essa condição mais elevada. E o que é esse iota? O iota é a letra grega de menor valor, de menor tamanho. O nosso alfabeto, né, tanto as vogais quanto as consoantes, ela tem um traço, né, um traço único que não se desfaz, né? E então, nas letras gregas, os traços não são sequenciais, né? Eles têm intervalos, então às vezes tem 5, 6 caracteres para significar uma letra, né? Como o ômega, por exemplo, né? A gente escreve ômega nas nossas letras, né? Nas nossas consoantes e vogais, e é uma letra grega, desculpa, isso. E então, e o iota era semelhante ao nosso i. Então, era a menorzinha das letras. Então, por isso que Jesus se refere a esse iota no sentido de ser aquele único, aquele menor valor, né? aquela ínfima parte de alguma coisa que não fosse atendida dentro da lei, ela precisaria ser atendida, senão nós não alcançaremos a condição de elevação do nosso planeta. É isso que Jesus queria dizer para a gente. E então, porque precisaria ser cumprida, né, no total. E o papel de Jesus, na verdade, tinha ainda uma outra condição. Ele não veio só para instituir essa lei, né? Não veio só como um legislador comum.
ele veio também para que acontecesse, né, para que se realizasse o que estava previsto nas antigas escrituras. E o que dizia essa escritura, né? Todos os profetas anteriores a Jesus, desde sempre, eles promulgaram, eles falaram a respeito do Messias, aquele que viria salvar o povo. Né? Então, esse Messias, como todos os outros, né, os profetas são enviados por Deus, né? São pessoas enviadas por Deus para nos trazer a sua lei, né? Para nos alertar a respeito das suas leis de amor. E então todos os profetas eram considerados esses enviados, né? Todos eles eram como que ungidos com o óleo, com o azeite de Deus, né? Com um óleo especial para que pudessem nos passar essas verdades da sua lei. E o Messias era entendido como esse filho unigênito de Deus, né? Esse filho mais adorado por Deus e que viria para nos salvar. Então, desde as antigas escrituras, né, desde lá do Antigo Testamento, e como Jesus nos fala, né, nos falava, né, para que se cumpram as escrituras, ele precisava vir e passar pelo sacrifício da cruz, né, pela morte, pelo desentendimento de todos, né, que naquele momento o condenaram e então o sacrificaram. Ele precisava passar por esse sacrifício para que se cumprissem as escrituras, porque é isso que está colocado lá, desde Jeremias, Elias, Abraão, né, e todos os outros profetas. E então, essas profecias anunciavam a sua vinda e se concretizava, né, essa sua vinda no momento final da sua crucificação. E por que precisava dessa crucificação também? Porque Jesus precisava nos falar, nos mostrar da vida futura. Né? Naquele tempo a gente ainda não entendia que existia vida após a morte. Né? Até nós considerávamos que morríamos. Nós não morremos, né? Nós continuamos vivos. Quem morre é o corpo, né? Nós, espíritos, continuamos o nosso caminho, continuamos a nossa vida. E então era considerado, não tinha a ideia da vida futura, era uma ideia assim, já presente na consciência dos judeus, porém não com clareza, eles não entendiam exatamente como seria essa vida futura. E Jesus então veio falar dessa vida futura, né? Ele veio provar que isso aconteceria. Então, quando no momento em que Jesus passa, né, pelaquela crucificação e no terceiro dia ele ressuscita, e depois ele reaparece, né, para os seus discípulos, né, os seus apóstolos, ele está comprovando que a vida continua. Então, também isso era importante na sua vinda, né, que ele aqui estivesse. Outra situação também que ele veio nos ensinar que a vida verdadeira não é essa aqui, né, encarnados. A vida verdadeira é a vida no plano espiritual, né, a vida no reino dos céus. E ele então veio nos mostrar como fazer para alcançarmos essa vida no reino dos céus. Né, o que precisávamos fazer para que pudéssemos realmente ter essa vida nesse patamar de reino, né, de reino dos céus, porque o reino é entendido como um local diferenciado, né, como um local melhor. E então Jesus veio trazer esse ensinamento também, né, de que nós iríamos sim nos reconciliar com Deus, né, porque cometemos alguns enganos constantemente, mas que Deus é amor, é misericórdia, é compreensão, e ele então iria com essa nossa reconciliação com Deus, nós poderíamos alcançar esse reino dos céus. Né? Quando Jesus fala então a respeito desse caminho que nós precisamos seguir, ele nos traz todos aqueles seus ensinamentos, né? Todas as parábolas, que são as histórias que ele nos contou, né? E que muitas vezes nós não pudemos compreender naquela época. Ainda hoje precisamos estar muito atentos, precisamos buscar muitos detalhes, buscar entender o contexto daquela parábola, né, quando ele contou aquela história, qual era o contexto daquela época para que ele assim se colocasse, porque agora a gente tem outro entendimento, mas se nós voltarmos lá naquele tempo, a gente vai compreender com mais precisão cada parábola que ele nos trouxe, né, cada história que ele nos trouxe. Nós temos também a prova
né, da condição de o que fazer para alcançarmos esse reino dos céus, quando ele nos fala a respeito, quando ele nos mostra as curas que ele fez, né, as curas e toda a ajuda que ele deu a tantos e tantos dos nossos irmãos que cruzaram o seu caminho, que em todos os momentos, acontecesse o que acontecesse, estivesse onde estivesse, no dia que fosse, né, o dia da semana que fosse, mesmo que no sábado, Jesus trabalhava, e Jesus curava, e Jesus atendia as pessoas indiscriminadamente. Então, ele também estava nos mostrando que é assim que nós temos que fazer. Nós temos que cuidar de todos, indiscriminadamente, sem pensar que esse é assim ou não, se esse merece ou se esse não merece, porque quem somos nós para saber quem merece o quê? Né? Nós mesmos somos merecedores do quê? E então, Jesus veio também com as suas curas nos clarear essa ideia de que precisamos ajudar, precisamos dividir com o outro aquilo que temos, aquilo que podemos fazer. Por isso ele nos disse até que nós faremos tudo o que ele fazia e muito mais, né? Porque exatamente temos a condição de, com a nossa vontade, agir para o bem do outro, né? E fazer com que o outro fique muito melhor, fique mais sadio, mais feliz, mais seguro, mais confortável. E é isso que Jesus também veio nos mostrar. Ele ainda nos fala, ele nos mostra, né, também a respeito de quantas e quantas vezes que nós erramos, né? Que nós buscamos um caminho achando que estamos no melhor caminho, mas nos enganamos. E achamos isso por quê? Porque a nossa visão é muito material, né? Nós entendemos, nós enxergamos só a vida material. Esquecemos que a nossa vida verdadeira é a vida do espírito. Então, muitas vezes nós atuamos enquanto encarnados, né, pensando só na parte material da nossa vida, só nesse entendimento do que eu tenho de material, do que eu posso fazer de material, né, dos títulos que eu posso adquirir, sem perceber que essas condições, né, são apenas empréstimos de Deus para nós, né? Os bens que nós temos materiais, os títulos, são coisas que ficarão aqui, né, que não seguirão conosco para aquele reino dos céus. Eles ficarão por aqui. Então, isso é importante para nós? Enquanto vivemos aqui e por muito pouco tempo e uma importância muito pequena. O que nós verdadeiramente levaremos são os bens que nós adquirimos enquanto espíritos, que sejam o nosso conhecimento intelectual, as conquistas morais que tenhamos feito, né? As virtudes que possamos já começar a conquistar. Isso sim nós levaremos conosco, né? A gente costuma dizer que caixão não tem gaveta, né? Não tem como a gente guardar lá dentro nada, porque mesmo que a gente guarde, vai ficar por aqui, né? Nós seguiremos o nosso caminho e seremos levados, né? Seremos imantados para os lugares onde está presente, onde está próximo da nossa consciência, daquilo que nós vibramos com as coisas, com as situações que estão dentro da nossa vibração, da nossa vontade. Então, o importante é a gente valorizar o que somos, né? Valorizar, buscar nos melhorarmos enquanto pessoas, enquanto espíritos. Isso sim é que vai valer a pena para nós, né? E foi isso que Jesus nos trouxe nesses exemplos que ele nos falava, né? Da condição até do próprio fariseu, né? Como ele nos falava a respeito de quantas vezes que a gente comete alguns enganos, né? E que a gente não pede perdão, que a gente não busca ajuda para melhorar, né? Aquela condição, aquele comportamento que tenhamos tido. E ainda temos um outro grande ensinamento que Jesus nos trouxe, né, que na verdade é um resumo de tudo que ele trouxe para a gente, são as bem-aventuranças. Né? Com as bem-aventuranças, ele nos mostrou que nós seremos, sim, misericordiosos, seremos felizes, né, enquanto misericordiosos, seremos, embora pobres de espírito ainda, mas seremos felizes nessa condição se aceitarmos aquelas situações que tenhamos que vivenciar. E aceitar, com essa aceitação, não uma aceitação passiva, mas uma aceitação de compreensão, de resignação, de percepção de que aquilo
nós precisamos passar por aquela experiência para nos melhorarmos, né? Porque aquilo ali, com certeza, é um problema que nós precisamos vivenciar para fazer uma opção melhor daqui a pouco, né? Aprender mais depois. Nós temos também nas bem-aventuranças o coração, né? Que serão bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Serão bem-aventurados aqueles que se preocupam mais com o outro do que consigo próprio, né? Então, na ideia, né, dos misericordiosos. Temos também os bem-aventurados, os que têm a sua pureza, né, no coração, a sua compreensão, a sua vontade de ajudar o outro, né? Nós temos as bem-aventuranças bem detalhadas no nosso Evangelho, e então, quando Jesus nos fala, né, dos brandos e pacíficos, né, são aqueles, então a gente vai aceitar qualquer ofensa, qualquer agressividade de alguém e ficarmos só caladinhos, sem nos mexermos? Não, ser brando e pacífico é você compreender que o outro está numa condição pior do que a nossa, uma condição de sofrimento, uma condição de orgulho, e está nos acusando, nos agredindo por alguma coisa, ou que tenhamos feito e que ele se revoltou contra nós, ou que até não tenhamos feito, mas ele se acha ofendido. Então, que a gente possa se humildar e pedir perdão, ainda que a gente ache que o outro que errou, e não nós mesmos, mas que a gente peça perdão, porque uma ofensa, né, nunca é um lado só, né? Sempre tem os dois lados da ofensa, da discussão, do desentendimento, sempre tem os dois lados. E ainda que a nossa ofensa tenha sido muito pequena em relação à ofensa que recebemos, mas também ela pode ter maltratado o orgulho do outro de tal maneira que o fez sofrer tanto que ele acaba tendo aquela reação agressiva conosco, né? Então, o puro de coração vai ter essa percepção, né, de que ele precisa muito mais ajudar o outro na sua compreensão do que ele mesmo se expor também, se mostrar com agressão, né, com impulsividade. E outras situações mais, né, que Jesus nos fala, quando ele fala dos aflitos, né, quando ele nos fala a respeito de tantas e tantas vezes que nós nos sentimos injustiçados com as nossas aflições e com as nossas dores. Mas nós também sabemos, né, como nos falam os Espíritos, que nós temos algumas situações que somos nós mesmos os causadores das nossas dores, e outras vezes somos a situação que nós criamos nos causa dor, e ainda outras de outras vidas, né, de vidas anteriores, e que vivenciamos situações anteriores e que agora a gente precisa realmente estar tendo até por bondade de Deus, tendo uma nova oportunidade de resolver melhor, de cuidar melhor, para que nós possamos responder melhor às nossas ações e às nossas atitudes serem mais corretas diante da lei de Deus e para com os outros, né? Então, é fundamental a gente lembrar do perdão, né, que precisamos ter sempre, não só para oferecer ao outro aquele que nos ofendeu, mas também para nós mesmos, né? Nos perdoarmos dos atos e das atitudes, dos pensamentos, das vezes em que nós mesmos nos ofendemos quando ofendemos o outro, né? Quando a gente faz o mal a alguém, antes do mal atingir o outro, ele já nos atinge primeiramente, né? Ele já parte do nosso coração, ele já mancha o nosso perispírito diante daquilo que eu desejo para o outro. E então, em todas as situações, né, Jesus nos fala a respeito desse não vim destruir a lei, porque ele veio fazer com que ela fosse cumprida, ou seja, com que nós todos possamos nos adequar à lei de Deus, que é a lei de amor. É a lei que vai nos levar, que vai nos encaminhar para a verdadeira felicidade. E então que nós possamos cumprir essa lei na sua grandeza, né, na sua amplitude, porque, como dissemos anteriormente, ela está lá gravada na nossa consciência. Nós já a conhecemos, nós já sabemos que somos capazes de atendê-la, né? Porque Deus não nos dá nada que nós não possamos resolver, né? Toda dor, todo sofrimento, toda alegria, Deus só nos dá, porque nós já somos merecedores, somos capazes de resolver aquela dor, né? Somos capazes de ultrapassar
aquela dor e atender a um momento melhor da nossa vida. Então, nessa situação, não vindo destruir a lei, ele nos traz esse amor do nosso Pai, nos mostrando que Deus é amor, porque Moisés, como dissemos, teve que cuidar daquele povo embrutecido, então ele, de certa forma, trouxe um Deus meio com a ideia de um Deus que castigava, um Deus que era rude, que era severo, e Jesus nos trouxe a certeza de um Deus de amor, que é nosso Pai, que é Pai de todos nós, e então, por ser Pai de todos nós, Ele quer o mesmo, o melhor para cada um dos seus filhos e filhas. É isso. Obrigada.